Flamengo terminou o jogo, mais uma partida de Libertadores, 1-1. Só que aí vamos falar de outros números. Quem jogou com um jogador a mais, um a menos. Nós vamos falar muito a respeito de Flamengo e Racing, com as entrevistas, as opiniões e a sua participação, porque aqui eu vou ler a sua participação. Você pode perguntar o que quiser, porque hoje esta dupla de comentaristas vai responder. Ele. Perguntas fáceis só, Fáceis, né? E sem gracinhas. Apenas. Rodrigo Bueno. Tudo bem, Bubu? Tudo bem. O abraço fica no final do programa. Por enquanto, só a satisfação de estar ao seu lado mais uma vez e do capitão. Por isso, deixei ele para o último, porque Fábio Luciano está ao lado. Olha o escudo que está ao seu lado. Olha na tela como está bonito. Tudo bem, Capita? Capita? Bem, né, Edu? Capita, você é maravilhoso, tem uma meu irmão. história bacana. Que honra estar aqui Flamengo. contigo, cara. Prazer é todo meu. Boa noite a você, ao Bubu, boa noite a todos. A gente vai falar muito sobre esse jogo do Flamengo, né? O Flamengo, na minha opinião, tinha grandes chances de vencer a partida. Se a gente olha antes do jogo, jogando fora de casa... Do Dorival, ele trabalhava mais, ficava mais pelo lado, né? Construía mais o jogo. E ele chegou a pedir na reta final da gestão do Vitor Pereira para jogar de centroavante, acho que para tentar recuperar essa questão do gol. Só que mesmo, não importa a posição, aberto, centralizado, mais na frente, mais atrás... ele não está tão preciso na conclusão das jogadas como em outros tempos. O São Paulo deu uma entrevista quando ele assumiu o Flamengo, né? Ele tentou levar o Gabigol para o Sevilha. Sim. E ele falou, eu enfrentei aqui no Brasil, né, pelo Santos, pelo Atlético Mineiro, e eu sei a capacidade goleadora que ele tem, elogiou isso. Só que do ano passado para cá, sobretudo, ele tem precisado de muitos chutes para fazer um gol. E isso, né, naquela função ali, não é o ideal, né? Daqui a pouco também nós vamos falar mais desse recorde quebrado pelo Gabigol, mas o flamenguista, pelo menos no chat aqui, a temperatura é essa, o termômetro aponta para pontos perdidos, porque o Flamengo poderia ter vencido, porque o House foi expulso, né? Ele, com acúmulo de cartões, foi expulso, e o Flamengo jogou boa parte, 24 minutos no primeiro tempo. 24 pertinho minutos. do 25. Exatamente. E o Flamengo joga aí muito tempo com um atleta a mais. E a galera aqui tá falando muito, ó, Cordeiro Gamer, o Flamengo tá horrível com jogadores preguiçosos, o Flamengo tá com um time muito fraco, diz o Cabral Oliveira. E aí o primeiro vídeo fala, o Santos não dá mais. Esse é um outro capítulo. Vamos falar também do gol tomado. Mas, ô Capita, quando você olha para esse time, que é um time vencedor, testado, eu não estou falando de um time aqui que, pô, montou um time, tá buscando entrosamento. Um time testado e que teria condições ali de ampliar o placar. Sim. Por que, na tua opinião, o Flamengo não conseguiu vencer a partida de hoje, tendo uma vantagem numérica em relação aos atletas? Edu, primeiro a gente tem que colocar a forma que o São Paulo, esquema tático que o São Paulo adotou para o jogo de hoje, né? Então ele vem com o Pulgar, e muita gente imaginou que o Pulgar talvez faria um terceiro zagueiro, né? Muitas informações davam isso, era a forma que o São Paulo vinha jogando, na maioria dos jogos, com 3 zagueiros, os laterais bem avançados. E não foi isso que aconteceu, né? O Flamengo vem com uma linha de 4, vem com 3 volantes, né? O Pulgar, o Thiago Maia e o Vidal, né? Como homens talvez de mais marcação. O Everton Ribeiro um pouquinho mais solto e o Pedro e Gabigol à frente. Aí eu bato um pouco... Pode ficar um pouquinho na conta do São Paulo, hein, Rodrigo? Pode, né? Desde que ele assume, um técnico assume, ele já tem responsabilidade ali, né? Ele que escala, ele que mexe, as decisões são deles, as orientações, o conhecimento do adversário, o estudo do adversário, já é a comissão técnica dele que faz. Então, ele já é responsável, né, pelo que está acontecendo. Boa parte da torcida do Flamengo estava reclamando muito do Davi Luiz, né? Quando teve a final do Carioca, tal, a derrota para o Fluminense do jeito que foi, muita gente estava satanizando para o lado, enfim. Mas os jogadores falaram depois do jogo, ainda no campo. Você gostava dessas entrevistas de saída de campo, Capita? Era necessário, né, Edu? Quando você ganha é muito mais gostoso, mas né? Mas é necessário. Mas várias vezes você já colocou na cabeça o seguinte, eu no meio de campo vou chegar lá, tem um monte de repórter, vou falar, vamos trabalhar, vamos seguir. Aí sai andando, é isso? Edu, depende sobre o que você é questionado, né? E eu sempre botei a cara, assim, eu não tinha problema com relação a isso. Lógico, é muito mais legal você falar com uma vitória. Mas na hora da derrota também tem alguma explicação, né? Porque o jogador ele acha muitas vezes que ele está respondendo para o jornalista que está ali, né? Não. E muitas vezes não é, né? Na maioria das vezes, ou 100% das vezes não é, né? Uma satisfação que você está dando para o seu torcedor.